Biografia de Adoniran Judson, capítulo 7, O Estranho. Fique quieto. Uma voz masculina baixo veio da multidão. Fique quieto ou eles vão explodir sua cabeça. Adoniran parou de gritar com tempo suficiente para olhar em volta. Quem falara com ele em inglês? Estou aqui. A voz soou de novo. Adoniran virou-se e olhou para o rosto de um oficial militar americano. Como você se chama? Perguntou o oficial a Adoniran enquanto caminhava acompanhando os prisioneiros. O que você faz aqui? Agora que Adoniran tinha encontrado alguém para ouvi-lo, baixou a voz e rapidamente contou sua história ao oficial militar. Vou tentar ajudar. Seja paciente, disse o oficial enquanto sumia por entre a multidão zombeteira. Naquele momento, enquanto Adoniran marchava pela rua de paralelepípedos, mantinha alguma esperança. Um homem americano sabia quem ele era e que precisava de ajuda. No entanto, seria o suficiente? O homem faria de tudo para ajudar um estranho? Adoniran teria que esperar para ver. Quando os prisioneiros do Piquet chegaram à prisão, foram jogados em uma masmorra. Sentado de costa contra uma parede de tijolos úmidos cobertos de musgos, Adoniran orou para que o estranho não o esquecesse lá. Várias horas se passaram. Adoniran imaginou que eram cerca de 7 horas da noite, embora ele não tivesse como saber ao certo. Quando a porta da masmorra se abriu, enquadrado contra a luz a óleo no corredor, estava o estranho, vestindo um manto militar ondulante. Ele falou em francês com o carcereiro, que se apressou e pegou uma lâmpada de um gancho na parede. O carcereiro grunhiu ao entregar a lâmpada ao estranho. Adoniran se sentou em silêncio, abraçando os joelhos e observando cada movimento. O estranho caminhou lentamente ao redor da cela, erguendo a lâmpada para os rostos dos prisioneiros. Não, dizia ele enquanto olhava para cada rosto. Quando ele chegou até Adoniran, ele levantou a lâmpada brevemente e novamente disse não. O carcereiro falou algumas frases em francês. O estranho assentiu e se virou para pendurar a lâmpada no gancho da parede. Enquanto fazia isso, ele rodou seu manto ao redor de Adoniran. Adoniran sentiu o manto envolvê-lo, e em um piscar de olhos compreendeu o plano ousado do estranho. Ele se agachou sob o manto e cruzou os braços ao redor da cintura do homem. Ele sentiu o homem começar a andar e Adoniran combinou seus passos com os dele. Quando eles saíram da masmorra, Adoniran ouviu o barulho da porta de madeira se fechar atrás dele, e então ouviu o tilintar das moedas sendo entregues. Ele ouviu o oficial militar americano sussurrar, um pouco mais adiante. Meio agachado, meio de pé sob o enorme manto, Adoniran caminhou passo a passo com o estranho para a frente da prisão, onde mais dinheiro foi entregue. Então, com o barulho do portão de metal atrás de si, Adoniran soube que já estava do lado de fora na rua. O homem americano tirou o manto de cima dele e sussurrou, siga-me. Enquanto ele saía correndo pela rua, Adoniran seguiu o homem pela escuridão até chegarem às docas. Disse o estranho, por aqui, rápido, eles estão mantendo a prancha abaixada para nós. Os dois homens correram pela prancha e subiram para o convés de uma corveta. Você estará seguro aqui, disse o oficial americano. Fiz arranjos para que o capitão esconda você. Saia da França o mais depressa possível. Com isso, o homem se virou e correu de volta pelo caminho por onde viera. Adoniran ficou no convés sem fôlego e maravilhado. Menos de 1 hora antes, ele estivera em uma masmorra escura e úmida. Agora ele estava a bordo de um navio olhando para a noite estrelada. E o que era mais surpreendente é que ele não tinha ideia de quem era o homem ou do motivo pelo qual o ajudou. Adoniran levou até o mês de maio, 4 meses depois de partir de Boston, para chegar a Londres. No entanto, Adoniran ficou satisfeito ao saber que chegara em boa hora. O conselho diretor da Sociedade Missionária de Londres estava prestes a realizar a reunião anual e ficou feliz em conceder a Adoniran um tempo para apresentar o pedido de apoio da diretoria americana diretamente ao conselho. Além disso, uma carta de encorajamento do conselho americano, além do dinheiro para a passagem de volta para casa, estava à espera do jovem missionário. Ele enviou de imediato uma carta de agradecimento ao conselho americano. Então começou a preparar sua apresentação. Só quando repetiu o que tinha sido enviado a dizer, ele percebeu o quão improvável seria a aceitação de sua proposta.
Basicamente, ele dizia à Sociedade Missionária de Londres que 4 jovens americanos inexperientes gostariam de ser enviados como missionários americanos. No entanto, conforme explicava Adoniran, já que eles não tinham dinheiro e parecia improvável que pudesse levantá-lo, desejavam que a Sociedade Missionária de Londres os patrocinasse, deixando o controle de sua destinação e de sua atuação no local nas mãos do Conselho Americano. Os membros do Conselho Diretor da Sociedade Missionária de Londres ouviram com educação tudo o que Adoniran tinha a dizer. Quando terminou, disseram-lhe que, embora admirasse seu entusiasmo, não havia como a Sociedade Missionária de Londres ignorar missionários ingleses para patrocinar missionários estrangeiros, sobre os quais eles teriam pouca ou nenhuma autoridade. Adoniran conseguiu entender um pouco deles e começou a pensar em um plano alternativo. Mais do que tudo, ele queria chegar ao campo missionário, e ele não se importava muito com quem o patrocinasse. Então ele perguntou à Sociedade Missionária de Londres se eles o mandariam e aos outros 3 missionários como missionários da Sociedade Missionária de Londres, sem o envolvimento do Conselho Americano. Argumentou que lhe era mais importante sair em missão que ser oficialmente reconhecido como missionário americano. Depois de alguma discussão, a Sociedade Missionária de Londres concordou com o pedido. Se os outros 3 candidatos missionários concordassem, a Sociedade Missionária mandaria os 4 como missionários, e o Conselho Americano deveria encontrar outra maneira de sustentar os missionários que desejasse enviar. Adoniran tinha o que queria quando embarcou no Augustus em junho de 1811 com destino à cidade de Nova York. Ele havia encontrado uma forma de ele mesmo e seus 3 amigos serem enviados para o leste da Ásia. No entanto, ele não podia deixar de se sentir decepcionado que em todos os Estados Unidos não houvesse pessoas interessadas o suficiente por missões para patrocinar 4 missionários. Quando chegou a Nova York, Adoniran ficou tentado a pegar uma diligência de volta a Massachusetts, mas algo incomodava na viagem para casa, algo que ele precisava resolver antes de dar outro passo qualquer. A última vez em que estivera em Nova York fora 3 anos antes, quando se juntara a um grupo de vigaristas, disfarçados de tropa de atores. Agora era hora de devolver o dinheiro a todas as pessoas que ele havia enganado naquele tempo. Ele disse a si mesmo que não adiantava ser missionário se deixasse dívidas não pagas em casa. Levou 3 dias para encontrar todos os gerentes a quem devia dinheiro e, para a surpresa de todos, pagou cada um deles de volta. Quando terminou, sua consciência estava limpa e ele se sentia livre para ir para casa. Algumas notícias encorajadoras aguardavam Adoniran quando ele voltou. Sr. Norris, que ajudou a pagar a passagem de Adoniran para Londres, fora desde o início um forte defensor da ideia de enviar missionários americanos ao exterior. Ele havia morrido enquanto Adoniran estava fora, mas havia deixado $30.000 para o Conselho Americano. $30.000, bradou Adoniran ao ouvir a notícia. Isso é mais que suficiente para enviar 4 missionários e suas esposas. Poderemos prosseguir pelo Conselho Americano. Adoniran desejava poder começar e planejar imediatamente com Samuel Newell e Gordon Hall, mas ambos estavam estudando medicina na Filadélfia como uma forma de se preparar melhor para o trabalho missionário. Os 4 missionários decidiram ir para a Índia e de lá ver que oportunidades missionárias os esperavam no Extremo Oriente. É claro que não havia dúvida na mente de Adoniran sobre o local aonde se dirigia. Deus o estava chamando para a Birmânia. Adoniran também tinha outra coisa que desejava discutir com Samuel Newell. Enquanto Adoniran estiver ausente, Samuel ficara noivo de uma das amigas mais próximas de Anne, de 17 anos de idade. Anne ficou muito animada com a ideia, porque agora ela teria alguém para discutir coisas femininas no campo missionário. Adoniran, contudo, não tinha certeza se aquela era uma boa ideia, pois a noiva de Samuel Newell era uma jovem de constituição frágil, que já havia sofrido de tuberculose antes. Para ele parecia que uma brisa do mar mais forte poderia carregá-la direto do convés do navio. Ele se perguntava como ela sobreviveria a uma viagem marítima até a Índia, quanto mais se preocupar com o que estava por vir no outro extremo. O tempo começou a se arrastar para Adoniran, ansioso para partir para a Birmânia.
No entanto, o testamento de John Norris havia sido contestado por alguns membros de sua família e, embora parecesse certo que o Conselho americano fosse prevalecer no tribunal e obter o dinheiro prometido, tudo isso levaria tempo. Para piorar a situação, os jornais informavam que os Estados Unidos estavam prestes a entrar em guerra com a Inglaterra. Quando isso acontecesse, todos os navios mercantes iriam parar. Depois de ler isso, partir se tornou uma questão urgente para Adoniran, que achava que se ele não fosse agora, ele não iria nunca mais. Depois de vários dias de discussões com o lento Conselho de Missões, finalmente ficou acertado que até a disponibilização da herança, o Conselho Administrativo deveria procurar outra maneira de levantar o dinheiro necessário aos missionários. A ata da reunião do Conselho Americano naquele dia registrou: os senhores Adoniran Judson Jr., Samuel Note Jr., Samuel Newell e Gordon Hall foram nomeados missionários para trabalhar sob a direção deste conselho na Ásia, seja no Império Birmano, ou em Surá, ou na ilha de Príncipe de Wales, ou em qualquer outro lugar como visto pelo Comitê de Prudência. A providência de Deus abrirá a porta mais favorável. Na mesma reunião também foi decidido que os missionários deveriam receber uma quantia fixa por ano se fossem casados e uma quantia fixa um pouco menor se fossem solteiros, mas a mesma quantia para se equipar para partir e um outro valor para os livros. Era uma quantia generosa. É claro que, sem contar com a espera do dinheiro do testamento de Norris, ninguém sabia de onde viriam as provisões. Enquanto o ano de 1811 avançava e as cores vibrantes do outono davam lugar ao inverno particularmente rigoroso, Adoniran se tornava mais preocupado com a guerra que se formava entre a Inglaterra e os Estados Unidos. O porto de Nova York já estava sob bloqueio britânico. Finalmente, em meados de janeiro de 1812, chegou uma mensagem a Adoniran. Samuel Newell havia localizado um navio, o Harmony, que seguia da Filadélfia para Calcutá, na Índia, e o capitão tinha permissão para transportar os missionários. Adoniran e Ian entraram em ação imediata. Esta era a oportunidade que eles estavam esperando, e ambos sabiam que poderia ser o último navio a deixar águas americanas por muito tempo. Adoniran viajou apressadamente até Plymouth para se despedir de seus pais e de Abigail e Elnathan. Foi um momento difícil para todos eles. Sua família estava convencida de que nunca mais o veria. Na madrugada de segunda-feira, 3 de fevereiro de 1812, Adoniran se despediu pela última vez de seus pais e de seus irmãos. Antes de montar seu cavalo para voltar a Bridgeport, Elnathan, com 18 anos, acompanhou seu irmão mais velho até Boston, antes de desejar o melhor para ele, virar o cavalo e voltar para casa. Adoniran seguiu sozinho pela neve espessa até se encontrar com Anne. Era hora de se casar, rapidamente. Uma multidão se juntou a Adoniran, que contava 23 anos, e Anne 22 anos, enquanto trocavam votos de casamento na quarta-feira, 5 de fevereiro de 1812. A cerimônia foi realizada na ala oeste da casa da família Hanseltine, a mesma ala onde Anne e Adoniran haviam se visto pela primeira vez 20 meses antes. Samuel Newell também estava lá com sua noiva. Eles deveriam se casar na semana seguinte. Samuel Note também estava presente com a noiva Roxana. No dia seguinte, 6 de fevereiro, um culto especial foi realizado na igreja do Tabernáculo em Salem para enviar oficialmente os missionários para a Índia. Havia agora 5 homens, uma vez que Luther Rice se juntara ao grupo. Mais de 2.000 pessoas compareceram ao culto, muitas delas saindo antes do amanhecer para caminhar até a igreja. Era o dia mais frio do ano. No entanto, o número de pessoas reunidas na igreja a tornava tão quente quanto se fosse verão lá fora. Vários dias após o culto, mais boas notícias chegaram. Um segundo navio, um pequeno brig chamado Caravana, estava ancorado no porto de Salem. Ele estava prestes a zarpar para Calcutá, na Índia, e o capitão estava disposto a transportar os missionários. Com essa notícia, ficou decidido que o grupo deveria se separar para que, se um dos navios fosse perdido no mar ou invadido por corsários, pelo menos metade dos missionários chegariam ao destino.
Samuel Norte e sua esposa Roxana, com Gordon Hall e Luther Rice, iriam para Filadélfia embarcar no Harmony, enquanto Samuel Newell e sua esposa e Adoniran Yen viajariam a bordo do Caravana. Antes que os casais Newell e Judson pudessem zarpar, a pior tempestade dos anos atingiu a costa norte de Massachusetts, espalhando vários metros de neve pela área. A caravana foi forçada a ancorar na extremidade do cais. Ele era pequeno demais para enfrentar os mares ferozes levantados pela tempestade. Um dia se passou e depois outro, enquanto os dois casais de missionários esperavam com paciência. Adoniran se preocupava em pregar e falar sobre missões onde quer que encontrasse um público. Os resultados de seus esforços o surpreenderam. Quando soube pela primeira vez que a caravana estava disponível para transportá-los para a Índia, o Conselho Americano tinha apenas $1.200 no banco. Como resultado de seus compromissos de palestras, Adoniran havia levantado 5.000. Era dinheiro mais que suficiente para enviar os missionários com um ano de pagamento adiantado sem ter que depender do dinheiro que viria do testamento de Norris. Um atraso se seguiu a outro, enquanto os missionários esperavam que o caravana partisse. Primeiro foi o tempo, e então o capitão informou que precisava esperar que uma carga especial chegasse. Por fim, em 18 de fevereiro, Adoniran recebeu a notícia de que era hora de embarcar. Eles navegariam com a maré alta na manhã seguinte. Adoniran levou as últimas peças de bagagem até o cais, deixando em se despedir dos vários amigos que haviam se reunido. Quando Adoniran retornou, a casa onde estavam ficou repleta de simpatizantes. Adoniran se maravilhou com a maneira como sua esposa conseguia criar uma festa à necessidade de nenhum motivo. Havia apenas um problema com a festa. Anne não entendia o medo do marido de dizer adeus. Adoniran se preparou enquanto entrava na casa, mas não aguentou. Saiu em silêncio, deixando uma mensagem para Anne, dizendo que a encontraria a bordo. Quando Anne leu o bilhete, ficou muito chateada. Havia muitas coisas que ela não entendia sobre o marido. Ainda assim, ela se despediu de todos os amigos com gentileza e aceitou uma carona em um trenó até o cais. Adoniran estava de pé no convés gelado do caravana esperando por Anne. Ele subiu no pier, pegou na mão da esposa e a guiou pela prancha até o navio. Sinto muito, disse ele. Só consigo suportar um certo número de despedidas por vez. Anne assentiu enquanto subia a bordo do navio. Adoniran apertou sua mão com suavidade como um sinal de agradecimento. Ele também sabia como era corajoso da parte dela embarcar em qualquer navio, já que seu único irmão havia se afogado em um naufrágio, apenas alguns meses antes. Como resultado do incidente, Anne desenvolvera um grande medo de se afogar. Cedo da manhã seguinte, Adoniran e Anne ficaram juntos no convés enquanto a caravana deslizava para o Porto Aberto. A última vez em que Adoniran navegara rumo ao Oriente, ele havia sido sequestrado e feito prisioneiro. Esperava que ele e Anne não tivessem o mesmo destino. Na verdade, porém, o caravana era um prêmio muito mais lucrativo que o Piquet. Pensando que seu navio seria o último a deixar Salem para a Índia antes do bloqueio britânico do porto, o capitão carregou seu navio com mercadorias que valiam $40.000. E não apenas isso, ele confidenciou a Adoniran a existência de moedas de prata no cofre do navio. Tudo isso pesou no coração de Adoniran. Se o caravana fosse invadido por corsários ou piratas, desta vez ele teria a esposa para se preocupar. Deus, ele orou enquanto a caravana se dirigia para o mar aberto. Que todos nós possamos viver para ver a Índia.